E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo 2 do estudo de soluções. Neste vídeo nós estaremos estudando o conceito de soluções, a classificação de soluções, coeficiente de solubilidade e curvas de solubilidade. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, é só acompanhar o vídeo que é indicado aí no canal. Dentre as dispersões que nós apresentamos, nós vamos estudar um tipo específico de dispersão, que é a solução. A solução é uma mistura homogênea de uma substância dispersa denominada soluto em outra substância que faz a dissolução, que é denominado solvente. Eu posso dizer que existem três tipos de solução. A solução sólida, onde o solvente é um material sólido, exemplo, ouro 18 quilates, que é formado por cobre, prata e ouro. Uma solução líquida, por exemplo, álcool hidratado, em que eu tenho etanol solubilizado em água, a água é o solvente. Solução gasosa, o ar atmosférico, onde eu tenho oxigênio e quantidades menores de outros gases solubilizado no gás nitrogênio. Toda solução ela é composta por solvente e por pelo menos um soluto. O solvente é uma substância que está em maior quantidade, ou seja, que irá dissolver as outras substâncias. Já os solutos são dissolvidos pelo solvente e se apresentam em menor quantidade. Resumindo, o solvente é a substância que está em maior quantidade na mistura e o soluto, o componente que está em menor quantidade na mistura. Toda vez que eu formo uma solução, eu tenho que estar em mente que existe um grau máximo de solubilização de soluto no solvente. Esse grau máximo de solubilização é chamado de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele pode ser definido como a maior massa a ser solubilizada a uma dada temperatura em uma certa quantidade padrão de solvente, que pode ser 1000 gramas, 100 gramas ou até mesmo 1 litro. Observem aqui na figura que eu tenho uma mistura contendo 380 gramas de cloreto de sódio, 20 gramas de cloreto de sódio não solubilizados na temperatura de 15 graus Celsius. Com o aumento da temperatura, a massa não solúvel ela desaparece, E aqui na figura está indicando que eu tenho 400 gramas de cloreto de sódio solubilizados. Isso indica para a gente que o coeficiente de solubilidade está diretamente ligado também com a temperatura, além de estar relacionado com a quantidade do solvente que eu utilizo. Se o sal de cozinha for adicionado indefinidamente a um copo com água, haverá num certo momento em que o sal não mais se solubilizará, e a partir de então ele vai se depositar no fundo. Como aqui, na figura eu tenho a temperatura de 25 graus Celsius. O gráfico aqui da direita mostra para a gente a curva de solubilidade do cloreto de sódio, em função da temperatura para 100 gramas de água. Na temperatura de 25 graus Celsius eu tenho uma massa solúvel de aproximadamente aqui, 36, 36,5. Então, a 25 graus Celsius eu consigo solubilizar 36,5 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Se eu tenho 3,5 gramas de cloreto de sódio ainda não solúveis, eu preciso alcançar uma solubilidade que seja maior ou igual a 40, uma quantidade ou uma temperatura equivalente de aproximadamente 90 graus Celsius. Em 90 graus Celsius eu consigo solubilizar 40 gramas de cloreto de sódio. Observe na figura que o coeficiente de solubilidade tem uma grande dependência da temperatura para várias substâncias, enquanto que para outras essa dependência da temperatura quase não existe. No caso do cloreto de sódio, a solubilidade dele é quase que constante. No caso do cromato de potássio, também ocorre a mesma situação. Já no nitrato de potássio,
e no nitrato de sódio e no nitrato de amônia, essa dependência da temperatura é muito grande. Então, geralmente, nós estudamos o coeficiente de solubilidade num gráfico chamado de curva de solubilidade. Nós temos curvas de solubilidade ascendente, né, onde a dissolução é endotérmica, ela aumenta com o aumento da temperatura. Nós temos curvas de solubilidade descendentes, ou de solução exotérmica, onde o aumento da solubilidade está diretamente relacionado com a queda da temperatura. Nós temos ainda curvas de solubilidade que apresentam inflexões. Sais hidratados geralmente apresentam esse tipo de situação, onde eu tenho o aumento da solubilidade com o aumento da temperatura, até chegar num ponto máximo de solubilidade e depois ocorre uma queda da solubilidade com o aumento da temperatura. Exatamente na curva, nós temos o que nós chamamos de curva de saturação. Aqui neste ponto, o material está no nível máximo de solubilidade que ele alcança numa dada temperatura. Abaixo da curva, nós temos a região de insaturação ou zona de insaturação. Acima da curva, a região de saturação ou de supersaturação. Né? Na curva, né, nós temos uma saturação homogênea e acima da curva nós temos a supersaturação, que é homogênea, ou uma saturação que é dita heterogênea.